nome é Paulo Moreira, sou professor da EMAGE, sou juiz federal e venho aqui conversar com vocês sobre algumas dicas de estudo. A dica de hoje, que é uma das dúvidas mais frequentes, é a respeito da necessidade ou não de fazer resumos escritos sobre as matérias. Se é necessário só ler, se ele pode só assistir videoaula ou se ele tem que fazer resumos dos livros. Bom, realmente não é uma pergunta fácil de ser respondida, até porque cada um de nós temos habilidades cognitivas diferentes, né? Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que prefere ver, tem gente que prefere ler, tem outros que gostam de escrever, mas enfim, o que eu acredito como bastante eficaz é uma bela de uma leitura no seu livro e que você sublinhe as partes mais importantes. Então, gente, cuidado com aquela questão de sublinhar o livro de capa a capa. Ou seja, você está sublinhando de bobeira. Você deve sublinhar as conclusões de cada capítulo, os pontos importantes que tem que ser ali memorizados e depois reler só aqueles pontos que você sublinhou, tá ok? Então, isso é a primeira coisa. A partir daí, você é daquele grupo que não gosta só de ler, tem que escrever alguma coisa? Tudo bem. Não faça um resumo dos livros de maneira ordinária. O que eu quero dizer com essa maneira ordinária? Quando você fala assim, o direito penal é um sistema e tal, ou seja, você tem que cortar os artigos, cortar as vírgulas, cortar as preposições, você não deve fazer uma cópia do livro resumida no seu material escrito, porque, gente, você está escrevendo palavras inúteis que você não precisa saber realmente para memorizar. Você só tem que, então, se você quer fazer um material escrito, eu sugiro que vocês façam pelo método de chaves, né? Abra uma grande chave, coloque o tema que você vai falar, tráfico, né? Então coloque lá tráfico, uma palavra. Abra a chave e coloque assim, primeira coisa, tipos. Aí você coloca lá o 33, os parágrafos, o 34, o outro, uma palavra resumindo uma ideia toda, tá ok? Então você coloca assim, progressão, aí coloca lá as frações, 2/500, 3/500, coloca assim, majorante do parágrafo 4º, por exemplo, a questão do bis in idem, e você coloca bis in idem, entenderam? Então você vai fazer um esquema mais ou menos inteligente. Você não vai copiar o que está escrito no livro. Isso não é razoável. Pelo pouco tempo e muita matéria que você tem que estudar, não é razoável que você faça uma cópia de um livro no seu caderno. Se você é daqueles que estuda escrevendo, você pode estudar escrevendo, mas que faça isso de uma maneira mais racional. E eu não quero que vocês façam uma cópia do seu livro, da sua apostila. Você deve procurar o quê? Fazer um resumo, de preferência do método de chaves, que você escolha um tema que você quer resumir. Então eu falei de lei de drogas, aí tráfico de drogas, e que escolha uma palavra representando uma ideia, abrindo chaves em cima de chaves, tá ok? Então você vai elaborar uma folha, então vai ter um resumo enorme ali de atos administrativos, vai colocar assim, atos, classificação, coloca lá Eli, Maria Silvia, aí coloca uma palavra para cada ato, né, com um breve apontamento. E depois que esse resumo tiver feito, você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar reproduzir todo aquele texto a partir do seu resumo. Então, quando você bater o olho naqueles seus apontamentos, com palavras-chave ali, você pode usar cores diferentes para chamar um pouco mais de atenção, um grifa-texto, uma cor vermelha para realmente seu corpo ter um pouco mais de atenção com aquilo. Você vai tentar o quê? Refazer o texto do livro a partir daquela leitura do seu gráfico esquemático, tá ok? Então procure fazer um gráfico esquemático em que uma palavra represente uma ideia do texto que você acabou de ler e sublinhar. Então, por favor, gente, não façam uma cópia do livro e começa... por quê? Porque você não precisa no seu resumo anotado que tenham as preposições, que tenham os artigos, que tenham as vírgulas, que tenham os pontos de exclamação, as palavras, os conectores da língua portuguesa que vocês não precisam repetir e perder seu tempo escrevendo aquilo. Por quê? Porque vocês precisam saber as palavras-chave dentro de cada instituto, as classificações, os posicionamentos jurisprudenciais.
Então, ao invés de escrever o Supremo decidiu isso no repetitivo tal, você coloca STF, seta, repetitivo, pode, não pode, entenderam? Então tente fazer de uma maneira um pouco mais racional, em que uma palavra represente uma ideia. Eu vou postar para vocês depois uns exemplos desses de chaves, em que são feitos aí gráficos com alguns resumos, com alguns esquemas para auxiliar vocês. E o que é importante, gente, quem faz esse tipo de gráfico, esse tipo de resumo, é que você frequentemente procure reler as suas fichas, né, os seus resumos, e procure o que? Refazer o seu texto do livro a partir da leitura dessas palavras. Então essas palavras-chave que vão fazê-lo lembrar do seu texto do livro, tá? Então não virem copiadores de livro, né, repetindo aquele parágrafo, vocês vão perder muito tempo e os resultados com certeza serão duvidosos, tá? Então sejam práticos, sejam objetivos, sejam pragmáticos, tá ok, gente? Até a próxima aí.